desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution. Ao povo brasileiro, partidário da guerra revolucionária, nela estamos empenhados com todas as forças. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico, nada. Black is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power. A mais uma Conversa Jacobina, programa fruto da parceria entre a revista Jacobin Brasil e a Fundação Rosa Luxemburgo. Esse programa estará disponível em formato de live no canal da Autonomia Literária no YouTube, na página da Jacobin Brasil no Facebook e em formato de podcast na Rádio Jacobina. A Jacobin é uma publicação impressa que oferece um ponto de vista socialista sobre política, economia e cultura. Apoie nosso trabalho e assine nossa revista acessando nosso site www.jacobin.com.br. Eu me chamo Natália Urban, sou jornalista anti-imperialista e estou aqui no programa de hoje para convidar o maravilhoso Carlos Alberto Libânio Cristo, mais conhecido como Frei Beto, que é jornalista, frade dominicano, ocupou a função de assessor especial no primeiro governo Lula, foi dirigente nacional da Juventude Estudantil Católica e, em 1962, foi preso 2 vezes durante a ditadura militar. Ele também é autor de vários livros, entre eles Batismo de Sangue, que virou um clássico do nosso cinema, e ganhou o Prêmio Jabuti em 1983. Além disso, ele assessorou vários governos socialistas, em especial o de Cuba. E ele também mantém a livraria virtual freibeto.org. E para fazer companhia aqui comigo, eu estou com o queridíssimo Cauê Saigner Ameni, que é editor e publisher da Jacobin Brasil. Então, para começar, boa noite, boa tarde, bom dia, Frei Beto. Na historiografia, parece que há 2 Jesus. Um de Nazaré, que convivia com o Zelote, que enfrentava o imperialismo romano, e outro Cristo, santificado pela Igreja Católica. Qual dessas versões seria a mais fidedigna, na sua opinião? Bem, eu queria primeiro cumprimentar você, Natalia, a Cauê, a todo o pessoal aí que nos acompanha. Agradeço o convite da Jacobin e da Fundação Rosa Luxemburgo, é uma honra. E fazer apenas uma precisão da sua honrosa apresentação. Eu estive preso 2 vezes, mas não em 62. O golpe foi em 64, quando eu fui preso por 15 dias, e depois, em 1969, a ditadura me prendeu por 4 anos. Era só essa a observação, retificação que eu gostaria de fazer. Bem, na verdade, não há na cabeça de nós cristãos 2 versões de Jesus. Há muitas versões de Jesus. Depende da ótica ideológica. Inclusive, no próprio livro sagrado para nós cristãos, que são os evangelhos, não há um único evangelho, há 4 evangelhos. O de Marcos, o de Lucas, o de Mateus e o de João. São 4 diferentes visões de Jesus. Na verdade, a Igreja Católica ela absorve as diferentes visões, inclusive essa do Jesus militante, o Jesus que lutou contra o Império Romano. Algo que nenhuma das versões pode negar é que Jesus morreu como militante político. Não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Ele foi perseguido, foi preso, foi torturado, foi julgado por 2 poderes políticos, o sinédrio judaico e o romano, representado pela figura de Pilatos, e mereceu a pena de morte dos romanos, que era a crucificação. Então, a questão é essa.
por que Jesus, que na versão de alguns pietistas foi uma pessoa tão amorosa, tão bondosa, tão maravilhosa, foi cruelmente assassinado na cruz? Ora, por uma razão muito simples. Quando a gente abre os 4 evangelhos, a expressão igreja aparece apenas 2 vezes, assim mesmo, num único evangelho, de Mateus. E na boca de Jesus aparecem 122 vezes a expressão reino de Deus. Ora, na nossa cabeça, hoje, século XXI, a igreja parece que colocou o reino de Deus do outro lado da vida. O reino de Deus é algo que ficaria além desta vida. E na cabeça de Jesus, não. O reino de Deus era um projeto político que ele trouxe. Por isso, ele foi cruelmente assassinado, porque ousou, dentro do reino de César, anunciar um outro reino possível, o de Deus. É como falar em socialismo dentro do capitalismo ou em democracia dentro da ditadura. Essa é a razão pela qual ele foi cruelmente assassinado. Então, todos nós, cristãos, querendo ou não, somos discípulos de um militante político altamente revolucionário. Olá, Frei Beto, olá a todos. Olá, Cauê. Gostaria de perguntar um pouco sobre esse grupo Zelotes que andava com Jesus. Tem um livro lá do iraniano que eu me esqueci o nome, e parece que era um grupo muito interessante, que era um grupo político na época, que fazia uma militância mais ferrenha na antiga Palestina. Gostaria que você contasse um pouco como que esse grupo atuava, qual que eram as ligações deles históricas, como se desdobrou, qual que era a relação dele com Jesus, algo assim. A sua emissão, Cauê, está falhando. Opa, tá me ouvindo? Alô? Vocês me escutam? Alô, tá ouvindo? Estamos ouvindo, mas falhou a sua emissão. Então, eu perguntei na verdade, um pouco do no Zelotes. tempo de Jesus, na Palestina... eu ouvi a pergunta. No tempo de Jesus, na Palestina do século I, havia vários grupos que lutavam contra a ocupação romana, o imperialismo romano. E um deles eram os zelotes. Ora, os zelotes, eles defendiam o enfrentamento aos romanos com a luta armada. E não era a perspectiva de Jesus. Há até a suspeita, isso é muito discutido pelos especialistas em Bíblia, que Judas Iscariotes teria sido o zelote, justamente aquele que, no fim, acabou traindo Jesus, porque ele esperava, talvez, de Jesus, que esse reino de Deus fosse se implantar imediatamente e ele teria um cargo proeminente nesse novo governo. A perspectiva de Jesus vai numa outra direção. Ele veio implantar as sementes de um novo projeto político. E, portanto, ele não tinha essa perspectiva, vamos dizer hoje, leninista, de primeiro vamos tomar o poder para depois implantar nova sociedade. Não, ao inverso. Ele já, como faz o MST hoje, ele já começou a implantar a nova sociedade pela sua prática militante. Todas as suas atividades durante os 3 anos de militância foram atividades de criar as sementes de um novo projeto de sociedade que se baseava em 2 pilares, nas relações pessoais, o amor, e nas relações sociais, a partilha dos bens. Então, Jesus não foi adepto dos zelotes, nem os zelotes foram adeptos de Jesus, mas eles constituíam um dos grupos, entre outros tantos, que enfrentaram o Império Romano durante aquele período de ocupação. Essa ocupação durou do ano 63, a ocupação romana da Palestina, do ano 63 a.C. até o ano 70, quando Jerusalém foi totalmente destruído pelos romanos. Ou melhor, durou mais, a destruição no ano 70, mas durou nos primeiros 4 séculos da nossa era. Frei Beto, o senhor foi adepto da teologia da libertação e militante de movimentos na América Latina, muitos movimentos importantes sociais e revolucionários.
Como você vê a importância da teologia da libertação nesses movimentos? Porque ela foi muito importante em movimentos de resistência, como, por exemplo, na Nicarágua, né, com o sandinismo. Você vê que hoje o desenvolvimento da teologia da libertação no continente dessas últimas décadas diminuiu ou aumentou? Natália, eu não fui adepto, eu sou adepto. A teologia da libertação está vivíssima. E se ela foi enterrada, se ela morreu, não me convidaram para o velório. Não estou sabendo. Ela está vivíssima e muito atuante. Acontece que a teologia da libertação ela parte do lugar social e epistêmico dos pobres, ou seja, é a fé vista a partir da prioridade dada por Jesus, que foi o direito dos pobres. Em nenhum dos livros de toda a Bíblia há um só versículo que diga que a pobreza é abençoada aos olhos de Deus. Pelo contrário, a pobreza resulta da injustiça. A pobreza é um mal. Por isso, em Jesus, Deus se coloca ao lado dos pobres. E essa é a perspectiva que a teologia da libertação abraça. É uma reflexão da fé a partir do mundo, do sofrimento, da exclusão dos mais pobres. Por isso, ela é muito perseguida e criticada pelas forças de direita. E ela hoje continua muito atuante. Até a Revolução Cubana, a teologia da libertação não tinha ainda despontado. Ela despontou na América Latina nos anos 60, principalmente a partir da Conferência dos Bispos em Medellín, em 1968. E o primeiro livro da teologia da libertação, o do Gustavo Gutierrez, que é um teólogo dominicano como eu e de origem peruana, foi publicado em 1971. Então, aí que ela se propaga por toda a América Latina. E os cristãos revolucionários a abraçaram, tanto nas guerrilhas da Colômbia, onde se destacou o padre Camilo Torres, como nas lutas de Nicarágua e El Salvador. E também em outras lutas sociais, como no Brasil, a teologia da libertação, aqui ela bebeu na grande rede das comunidades eclesiais de base, que refluíram durante os pontificados conservadores de João Paulo II e Bento XVI. Mas hoje, com o Papa Francisco, elas se reavivam. E a teologia da libertação continua muito atual, os teólogos produzindo muitas obras, mas, sobretudo, essas comunidades de base, essas comunidades formadas por pessoas excluídas, marginalizadas, elas vêm se fortalecendo agora no pontificado de Francisco, felizmente. Só pegando esse gancho, porque eu justamente ia perguntar sobre isso, durante um tempo, né, nos pontificados, como mesmo o senhor falou, dos papas anteriores, a teologia não só foi criticada, mas muitos dos seus adeptos perseguidos dentro do Vaticano. Está acontecendo, o senhor diz, está se reavivando, mas essa perseguição diminuiu, está tendo um apoio? O que o Vaticano está fazendo em relação a isso agora? As correntes que os perseguiam deram uma parada? Como é que está isso? Cessou inteiramente essa suspeita em relação à teologia da libertação com o Papa Francisco, que é um adepto da teologia da libertação. Basta ler a encíclica dele, Louvado Seja, que é uma encíclica profundamente revolucionária, de crítica ao capitalismo, embora ele inteligentemente em nenhum momento utilize essa palavra, mas toda a análise estrutural que ele faz do atual sistema econômico predominante no planeta, né, esse sistema hegemônico, globalizante, é uma forte crítica. Então, não há nenhuma, hoje, pelo contrário, ela vem sendo reforçada, e o Papa Francisco, inclusive, convocou no Vaticano já 4 encontros de líderes de movimentos populares do mundo inteiro. Aqui do Brasil participaram lideranças indígenas, o João Pedro Stedley, que é um dos dirigentes do MST, e tantos outros participaram, e são pessoas afinadas, identificadas com a teologia da libertação. Então, aquela suspeita, aquela perseguição que ocorreram durante os pontificados
de João Paulo II e também de Benedito Bento XVI, não existe mais, felizmente. Hoje, o que acontece é o inverso. Muitas pessoas conservadoras na igreja se sentem muito incomodadas pelo fato do Papa nos apoiar, recebeu no Vaticano o teólogo Gustavo Gutierrez, me recebeu, fui recebido por ele no dia 9 de abril de 2014, né? Tem foto, reportagem comprovando esse nosso encontro. Então, isso realmente mostra uma virada no Papa. Agora, não é fácil mudar a igreja, porque a igreja é um elefante muito pesado. Eu diria até mesmo, Natália, que hoje nós temos uma instituição com cabeça progressista e o corpo ainda conservador. Não é fácil fazer uma mudança para o progressismo numa estrutura depois de 34 anos de pontificados conservadores. Mas, de qualquer forma, é uma bênção de Deus, né, nós termos hoje um Papa como Francisco, sem dúvida nenhuma, o mais respeitável chefe de Estado do mundo, aquele que tem uma voz muito autorizada e, no entanto, toma uma postura muito crítica aos que criticam o ambientalismo, aos que defendem a ação do capital, enfim, tomou medidas muito rigorosas para erradicar a pedofilia da Igreja Católica, enfim. Eu tenho só que aplaudir as iniciativas do Papa Francisco, mas, sobretudo, é bom ler as encíclicas, os documentos que ele tem emitido, porque são documentos muito avançados e eles nos ajudam a entender melhor a conjuntura internacional. A minha conexão está um pouco falhando porque está chovendo muito aqui, mas vou tentar, vocês me falam se cortar, tá? Tudo bem, cara. Além disso, ele foi muito, muito importante o papel do Vaticano nesses últimos anos na questão das Farc na Colômbia. Eu não sabia que a Teologia da Libertação tinha surgido em Medellín, e também na negociação no último período, acho que do governo Obama, na questão de Cuba, né? Para terminar alguns bloqueios. Ele teve um papel preponderante. E agora, na Colômbia, que é um país também muito conflagrado, com muita violência política, na qual a direita domina nas últimas décadas, e onde que qualquer quadro de esquerda que se desponte é assassinado, e você tem uma ultradireita lá dominando há muito tempo, você tem 7 bases militares, é um país que parece que exporta mercenários, enfim, um narco-estado, né? Agora você tem surgindo nas pesquisas, em primeiro lugar, um militante de esquerda que tem ligações com a Farc e também com a Teologia da Libertação, que é o Gustavo Petro, com chances reais de vitória na eleição da Colômbia ano que vem. Após todo esse movimento que teve esse ano, 3 meses de insurreição, como você vê isso e o cenário da América Latina, aproveitando, em relação ao que vai rolar agora no Chile, o que vai rolar na Colômbia, o que rolou no Peru, o que rolou no Equador? Como que você está vendo, você que acompanha a América Latina assim nos últimos 40 anos politicamente, como que você vê as placas tectônicas se mexendo, mas sobretudo também com essas chances reais de vitórias da esquerda, e da esquerda com essa relação com a Teologia da Libertação, e o continente também, acho que deve ser um dos mais católicos do mundo, e sua relação com o Vaticano? Bem, Cauê, nos últimos 60 anos, a América Latina enfrentou vários ciclos políticos. O primeiro deles foi a disseminação das ditaduras militares, todas elas patrocinadas pelo governo dos Estados Unidos. Há até uma piada que diz que nos Estados Unidos nunca houve golpe militar, embora o Trump quase tenha levado a efeito, porque lá não tem embaixada, em Washington não tem embaixada dos Estados Unidos, né? Mas nos nossos países tem, e elas articularam os golpes militares disseminados pela América Latina nos anos 60. Esse foi o primeiro ciclo. Em seguida, veio um ciclo de democratização, como ocorreu no Brasil a partir de 1965, consagrado, sedimentado pela nossa Constituição Cidadã de 1988,
e um ciclo conservador, liberal, enfim, de um grande respiro, porque era a volta de uma democracia, a democracia burguesa, essa democracia delegativa que ainda predomina no Brasil, não uma democracia participativa, como nós sonhamos, mas, de qualquer forma, muito melhor do que viver num período de ditadura. Em seguida, vieram, então, os governos neoliberais, messiânicos, o Collor no Brasil, o Caldeira na Venezuela, o Fujimori no Peru, enfim. E depois esses governos fracassaram, foram todos eleitos democraticamente, fracassaram, e aí veio um novo ciclo, que foi o ciclo democrático popular, né, com Lula, Mujica, o Chávez na Venezuela, e também o Rafael Correa no Equador, enfim. Então, nós tivemos aí e os Kirchner, né, na Argentina, e o Evo Morales na Bolívia. Enfim, nós tivemos realmente uma ascensão desse ciclo democrático popular. E esse ciclo democrático popular não se preparou suficientemente para impedir que a direita se rearticulasse e voltasse com toda a força autoritária neofascista, como é o caso, né, dos vários governos de extrema-direita que hoje ocupam países da América Latina. Onde é que nós falhamos? Na minha opinião, falhamos na falta de uma educação política do povo. Embora a gente tenha aberto grandes programas para melhorar a vida da população, principalmente dos mais pobres e excluídos, mas não houve um trabalho de educação política. Ou seja, a fome de pão não foi complementada pela fome de beleza, que é o sentido que nós damos às nossas opções. E, com isso, nós estamos vivendo agora um ciclo autoritário que começa, felizmente, a desmoronar. Tudo indica que nós vamos enfrentar um novo ciclo democrático popular a partir de agora. Daí a possibilidade da eleição do Gustavo na Colômbia, né? Eu digo que no Brasil, felizmente, agora temos um Luiz no fim do túnel, né? Luiz Inácio Lula da Silva, e outros países que seguramente o governo do Maduro na Venezuela está consolidado, já não há mais grupos de oposição representativos, significativos ou apoiados por países estrangeiros. Então, realmente, eu estou com muito otimismo em relação ao futuro próximo da América Latina. Já que o senhor está falando dessa questão, né, de ondas da América Latina, o senhor viveu literalmente a Operação Condor, né? O senhor foi um dos sobreviventes da Operação Condor na América Latina. Como é que alguns líderes, principalmente, por exemplo, Evo Morales, Rafael Correa, que foram vítimas dessa onda de golpes, dizem que nós estamos vivendo uma segunda Operação Condor no momento. Você diz que nós temos uma luz no fim do túnel, mas se a gente está tendo uma segunda onda de golpes, como é que a gente pode evitar dessa vez, com essa onda progressista voltando, que a gente possa ter uma terceira? O que o senhor acha que deve ser feito por esses governantes para que a gente não sofra o que a gente está sofrendo novamente? Bem, Natália, vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Ou seja, os governantes atuais são, com raras exceções, predominantemente neoliberais. E, como no caso do Brasil, um governo fascista, um governo opressor, um governo necrófilo, um governo que aposta na morte das pessoas, um governo que valoriza mais a posse de armas do que a posse da vacina. Então, agora, não há dúvida que os Estados Unidos, eles jamais vão vacilar em relação à América Latina. Eles adotam a doutrina Monroe, que diz a América para os americanos. Significa que todo o continente americano deve ser sempre estar sob tutela da Casa Branca.
E nós, de maneira alguma, podemos aceitar isso. Nós temos que seguir o exemplo de Cuba, Nicarágua, Venezuela, que conseguiram se libertar das botas do tio Sam. E, por isso, eles ficam temerosos agora com a volta, né, do Lula, com a volta de Evo Morales, de Correia, possivelmente, ou da eleição do Gustavo lá na Colômbia. Enfim, a possível vitória de um companheiro de esquerda no Chile. Tudo isso preocupa o sistema. E o sistema tem suas contradições, porque durante um período aí bastante significativo, como os 13 anos de governo do PT, não conseguiram realmente minar e impedir que Lula fosse eleito 2 vezes e que Dilma também fosse eleita 2 vezes. Mas a gente tem que avaliar onde é que nós abrimos o flanco, permitindo que uma figura execrável como Bolsonaro fosse eleito. E, na minha opinião, nós abrimos o flanco principalmente na questão da educação política do povo e também nessa nova trincheira de luta que são as redes digitais, que eu continuo me negando a chamar de redes sociais, porque, em geral, não criam sociabilidade, criam até muita hostilidade. Então, eu uso o nome técnico, redes digitais. E o ano que vem é muito importante, no processo eleitoral, nós nos capacitarmos para isso, saber usá-las, né, com inteligência, com estratégia, enfim, com capacidade para poder enfrentar uma ofensiva que virá muito forte das forças de direita. Aproveitando, fazer 2 perguntas em uma. Você falou também dos Estados Unidos, eu me lembrei que o Joe Biden, que é em tese um quadro progressista, ele deve ser o 2º presidente católico na história dos Estados Unidos, né? O primeiro é o Carter, ele é o 2º, salvo engano. E mesmo assim, ele não consegue, parece que não tem força suficiente para lidar com o establishment, a máquina do Estado, ou a política imperialista, ou ele também faz parte disso. Mas ele deveria ter uma relação com as diretrizes do Vaticano, a Igreja Católica, e, ao mesmo tempo, eu achava que ele teria mais um papel de Carter, que também tentou, confrontou, né? Eu sou da PUC, e eu lembro que a PUC também tinha uma diretriz lá com o Evaristo Arnes de confrontar a ditadura, tanto que fez a eleição da Nadir Kfouri, primeira reitora na América Latina, salvo engano, em 1977. Tinha uma diretriz assim. Parece que o Biden não tem essa força progressista que o Carter chegou a ter, não sei, me confirma isso, porque para mim é uma grande dúvida, um contrapé assim, histórico que eu achei que se repetiria de alguma forma, e às vezes parece que o Biden vai continuar a política mais Hillary Clinton, assim, imperialista. E outra questão que você falou do Luiz ao fim do túnel, que é o Lula, lembrei que você... Eu não lembro o nome do seu livro, mas eu lembro que era um grande best-seller, um livro seu sobre o Lula no primeiro governo, e você fez parte desse primeiro governo. Você tinha um livro que era assim, todo mundo tinha para todo lado e todo mundo comprava, que era sobre o governo Lula, e você fez parte disso. E agora o Lula está voltando para a cena política, salvo engano, ele está com os melhores dados eleitorais da vida dele, porque ele pode talvez ganhar em primeiro turno, muitas pesquisas mostram isso. Só que, ao mesmo tempo, ele começa a fazer algumas articulações, e não sei se é bem ele ou setores ali próximo deles com outros interesses, tipo colocar um vice como um Alckmin, também fazendo recursos que eu não consigo entender por que ele está fazendo recurso, ele está com o melhor cenário. Então, gostaria de ouvir a sua opinião sobre essas 2 questões, você que viu toda essa história aí e vê hoje quase que uma repetição diferente desses elementos. Bem, Cauê, primeiro um detalhe aí da sua fala. Eu não tenho certeza que o Carter era católico, e eu tendo a pensar que não. O outro presidente católico, além do Biden, foi o John Kennedy. O John Kennedy, sim, era assumidamente católico. Então, eu creio que os 2 são John Kennedy e John Biden. O Biden, infelizmente, nos causa muita decepção, porque sequer
ele adota a política flexibilizada de Obama, principalmente no segundo mandato de Obama, em relação a Cuba. O Biden não só assumiu as 243 novas medidas que o Trump adotou para garrotear ainda mais o bloqueio a Cuba, o criminoso bloqueio que os Estados Unidos impõem àquela pequena ilha há mais de 60 anos, como ele agora decidiu punir todos os bancos, incluindo os russos e chineses, que negociarem em dólar com Cuba. Então, os bancos podem negociar em euro, mas não em dólar. E isso está trazendo muitas dificuldades para esse pequeno e heróico país que é Cuba. Então, eu creio que o Biden está ainda fazendo muitas concessões aos republicanos. Milhões de republicanos não aceitam ainda a vitória dele, negam a vitória dele, como negam a vacina, né? Os Estados Unidos já chegou a 800 mil mortes, e só nos últimos 4 meses morreram, eu vi essa notícia hoje, morreram 100 mil pessoas, porque o negacionismo em relação à ciência e à vacina é muito grande naquele país. E o livro a qual você se refere, eu fiz 2 livros de análise do governo do PT, é A Mosca Azul, da editora Rocco, e fiz um outro também chamado Calendário do Poder, também editado pela Rocco, e esses 2 podem ser encontrados e os interessados receberem em casa pelo correio, através da minha livraria virtual Frei Beto, tudo junto, Beto com 2 T's, freibeto.org. Só aqui para trazer o Jimmy Carter, ele era batista, ele era evangélico. Pois é. Então os 2 são o Biden e o Kennedy. Isso. Frei Beto, o senhor, obviamente, um homem religioso que é politizado, esteve fazendo parte de governos. Como é que o senhor se sente ao ver um fascista, como o senhor mesmo falou, Bolsonaro, usando justamente da religião como desculpa para os desmandos deles, como, por exemplo, nomeação de um ministro terrivelmente evangélico para influenciar no STF, e mais do que isso, Bolsonaro usando de agendas de igrejas neopentecostais para influenciar na política externa do Brasil, vide as relações agora, mudança da posição da relação do Brasil com a Palestina por conta justamente desse lobby zionista que é tão difundido por igrejas neopentecostais no Brasil. Olha, Natália, primeiro, a grande conflito de Jesus não foi com ateus, agnósticos, que nem existiam na época dele, foi justamente com os fundamentalistas religiosos. Se você abre o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, é uma pauleira danada entre Jesus e os saduceus, os fariseus, os membros do Sinédrio, que acabaram por condená-lo à morte, diga-se de passagem. Eram todos muito religiosos. Mas entre os 10 mandamentos de Deus, há um que é não tomar o seu santo nome em vão. E o que o governo Bolsonaro faz mais é cometer este pecado, tomando o santo nome de Deus em vão. Sempre os governos autoritários, ditatoriais, sempre usaram e abusaram do nome de Deus. Por quê? Porque eles sabem que a população, principalmente o segmento mais popular, mais pobre, é muito religioso. Se você perguntar a uma empregada doméstica, a um porteiro de prédio, a um lavrador, qual é a sua visão de mundo, o que você pensa de como nasceu o universo, o que vai acontecer depois que a gente morre, seguramente essas pessoas lhe darão uma resposta tecida em categorias religiosas. Então, eles abusam usam e abusam do nome de Deus. E nós precisamos nos contrapor isso, né? Mostrar que esse Deus que Bolsonaro crê, eu não creio. Esse não é o Deus de Jesus. Eu sempre afirmo, mais importante do que ter fé em Jesus é ter a fé de Jesus. E Bolsonaro não tem a fé de Jesus, nem André Mendonça, nem os seus asseclas. Eles se apropriaram do nome de Deus, criaram um Deus à sua imagem e semelhança, ou melhor, a imagem e semelhança
dos seus interesses. Porque qual é o maior dom de Deus? É a vida. E qual a maior preocupação de Bolsonaro e de sua família? É justamente o extermínio dos seus inimigos. Tanto que ele defendeu publicamente que a ditadura devia ter matado 30 mil pessoas, que matou poucos, e ainda, o que é mais grave, promoveu esse genocídio que já atinge quase 620 mil brasileiros. E os cientistas dizem que se o governo tivesse tomado, o governo federal, medidas urgentes, 2/3 dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Então, sabe, é essa a questão que precisa ser elucidada, principalmente na campanha política de 2022. Né? Como se usou e abusou do nome de Deus, mas é preciso lembrar, Hitler, Mussolini, todos eles usaram o nome de Deus, com exceção de Stalin, né, que era declaradamente ateu, embora fosse ex-seminarista, mas ele se erigiu em Deus do povo soviético. Então, isso tem que ser profundamente denunciado. Aproveitando assim o tema religião, Frei Beto, eu vi uma estatística da The Economist que fez sobre o Brasil e, segundo os estudos que estavam sendo apresentados, a gente tem, salvo engano, está caminhando para fazer um cruzamento de caindo católicos e subindo evangélicos. Os evangélicos, salvo engano, estão em 40 milhões, ou estão chegando em 40 milhões, os católicos estão de 60 milhões, caindo, e vai rolar um cruzamento assim nos próximos anos, então a gente vai ter mais evangélicos no Brasil, que é o país com mais católicos, salvo engano, no mundo. O evangélico não é necessariamente reacionário, coisa do tipo, mas às vezes tem uma forte pulsão nesse sentido em algumas pautas morais, e também tem uma coisa do capitalismo, do usufruir os bens aqui, a riqueza na terra, etc. Como que você vê isso no Brasil? Como que você vê isso no mundo? Como que o Vaticano vê isso? Como que você vê o reflexo disso na política? Será que essa extrema-direita que veio na última década tem a ver com isso, além das redes digitais, que você falou, que eu concordo que elas não são nada sociais, e elas sim, a gente tem certeza já que são responsáveis pelo ressurgimento da extrema-direita no mundo, ou articulação dela. Como que você vê? Bem, Cauê, é importante isso que você coloca. Primeiro, contrariando todas as previsões dos teóricos da modernidade, da pós-modernidade, o fenômeno religioso não só não desapareceu, como está em acelerado crescimento em todo o mundo. Vide, por exemplo, a força da religião muçulmana, tanto para o bem quanto para o mal, né? Ou seja, aqueles que realmente abraçam o Alcorão dentro dos seus princípios de criar um mundo de fraternidade, de paz, de justiça, e os segmentos terroristas, que se valem, voltamos ao tema anterior, se valem do nome de Deus, do nome de Alá, para praticar crimes hediondos. E isso acontece na América Latina. Você citou, e é verdade, a América Latina ainda é, hoje, o continente de maior número de católicos no mundo, mas o catolicismo vem decrescendo e o evangelismo, os evangelhos vêm crescendo. É preciso a gente ter muito cuidado para não colocar os evangélicos do saco dos fundamentalistas. Eu conheço muitos evangélicos progressistas, identificados com a teologia da libertação, revolucionários, de esquerda, e isso é preciso ser acentuado. Embora as igrejas fundamentalistas, os segmentos mais reacionários, evidente, né? Estamos nesse sistema capitalista, contem com mais recursos, mais dinheiro, inclusive com redes de comunicação, até mesmo uma rede de televisão. E isso favorece que o pensamento deles seja mais propalado do que o pensamento daqueles que são progressistas. Mas há muitos pastores e pastoras evangélicos profundamente, convictamente progressistas. Dito isso, de fato, há um decaimento do número de católicos, que eram 90% da população brasileira no início do século XX,
E, como você disse, hoje nós baixamos aí de 90% para 60%, enquanto os evangélicos, em geral, né, estão em ascensão. Isso se deve a quê? Se deve, a meu ver, a uma culpa da Igreja Católica. De um lado, eu não estou preocupado com esse decaimento, sabe? Eu sou absolutamente contra qualquer postura competitivista em relação a outros segmentos religiosos, a outras confissões religiosas, ficar discutindo quem tem maior número de adeptos, etc. Isso tudo é bobagem, isso não entra na minha cabeça. Mas devo dizer que a Igreja Católica, enquanto ela não mudar a sua estrutura patriarcal machista, ela vai continuar decaindo. Por quê? Porque nós estamos num mundo de emancipação da mulher. E não faz sentido uma instituição onde todos os cargos, todas as funções de autoridade são ocupadas exclusivamente por homens. Inclusive, isso não condiz com o Evangelho, porque no Evangelho Jesus se fez acompanhar por mulheres. A primeira apóstola foi a samaritana do poço de Jacó. As primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. Mas o machismo predominante nos primeiros séculos fez com que isso se entranhasse na igreja, e até hoje nós temos essa aberração de não ter mulheres sacerdotes, bispos, cardeais e até papa. Então, isso precisa ser radicalmente mudado. Por outro lado, o Papa Francisco tem denunciado com muita frequência o chamado clericalismo. Se você vai num culto evangélico, e se não foi, é bom ir, porque vale a pena conhecer em vez de ouvir falar, ele é muito atrativo em geral. Você passa ali 2, 3 horas sem se cansar. Agora, você vai numa missa católica, em geral, ela é muito chata. Está tudo centrado no celebrante lá no altar. É só ele que fala, só ele que faz. O povo fica imóvel, calado, assistindo. E não há nenhum entrosamento entre os fiéis que estão ali presentes. Numa igreja evangélica, quando termina o culto, as pessoas vão tomar um lanche, falam entre si, existe toda uma rede de entreajuda. Se você está desempregado, se está te faltando uma cesta básica, se pode ajudar. Resultado, hoje você vai numa missa católica, você encontra os seus vizinhos de prédio, mas a sua cozinheira, a sua faxineira e o seu porteiro estão lá no culto evangélico. Essa é a realidade. Enquanto a igreja não passar por mudanças estruturais muito sérias, inclusive acabando com o celibato obrigatório, isso não se justifica nem à luz da Bíblia. Prova disso é que o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Ora, Cauê, ora, Natália. Quem tem sogra, qual é a conclusão? Tem mulher, né? Ou seja, Pedro era casado, e nem por isso Jesus deixou de escolhê-lo como apóstolo e mais, e fez dele o líder do grupo apostólico. E possivelmente outros apóstolos também eram casados, mas os evangelhos não são nem um livro de história, nem um livro jornalístico, né? São um relato religioso da proposta de Jesus e, portanto, não entra nesses pormenores. Por acaso é que se fala da cura da sogra de Pedro. Então, essa é a minha tese. Enquanto a igreja não redimensionar as suas estruturas, se livrando do clericalismo, do patriarcalismo, do machismo, da misoginia, e isso seguramente vai abrir campo para que outros segmentos religiosos estejam cada vez mais em ascendência e escanteando o número de católicos no Brasil. Diga. Frei Beto, eu não sei se o senhor assistiu o filme do Marighella, que lançou recentemente, né? E no filme mostra, né, bastante o papel dos frades dominicanos. O senhor conheceu essa realidade de perto, e aí eu queria perguntar, né, se o senhor assistiu o filme, se sim, o que o senhor achou e o que o senhor pensa, né, de a gente ver hoje até a própria Rede Globo fazendo propaganda do Marighella e falando das atrocidades que foram cometidas na ditadura e justamente o papel revolucionário que os frades tiveram, que a igreja teve na luta armada no Brasil. Olha, Natália, eu acho um filme importante, é importante que a Rede Globo fale, cite, propague o nome do Marighella. O Marighella é um herói nacional, o Marighella é um libertador, o Marighella é uma pessoa icônica na história do Brasil pela sua coragem, pela seu altruísmo, sua dedicação radical a libertar o Brasil
da opressão, do jugo do imperialismo americano, etc. Agora, o filme do qual, de certa forma, eu participei, porque o Wagner Moura me convidou para fazer uma palestra para o elenco, e creio que é um filme muito importante, porque, como você disse, traz às telas uma figura que era abominada pela direita no Brasil, pela elite brasileira. Esse nome era impronunciável, né? O nome Marighella, Carlos Marighella. E agora ele está sendo propagado, muitos jovens sobre estudos despertando. O único sinal que eu tenho em relação ao filme é o final, que infelizmente não condiz com o livro no qual o Wagner se baseou para fazer o filme, que é o livro do Mário Magalhães, né? Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Esse livro coloca muito bem, dentro de todo um contexto, a participação dos frades dominicanos na morte do Marighella, enquanto o filme do Wagner, infelizmente, deixa entender que os frades foram responsáveis pela morte de Marighella. Por isso, eu aconselho a todos que viram esse filme que vejam também o filme do Elvésio Raton, chamado Batismo de Sangue, baseado no meu livro. Esse filme está disponível na internet, porque Elvésio também contextualizou muito bem a questão do envolvimento dos frades na morte de Marighella. Mas, sobretudo, o Elvésio relata com muito mais propriedades a participação dos frades no processo revolucionário na guerrilha urbana. Então, recomendo com muita ênfase que vejam, procurem na internet o filme Batismo de Sangue, de Elvésio Raton. Aproveitando que estamos falando de filme e de livros, e vamos esse programa está sendo gravado e vamos estar repercutindo ele no período natalino. Frei Beto, gostaria que você indicasse uns 3 livros e 3 filmes que versam sobre como a gente pode compreender melhor o nosso cenário político atual e também sobre como a gente pode compreender melhor qual foi o papel histórico de Jesus, não só no cristianismo ocidental, mas na mudança do mundo todo após sua morte. Que livros que são interessantes e quais filmes você recomenda? Bem, Cauê, se você me permite, eu vou citar, para essa época de Natal, o livro que eu escrevi sobre a vida de Jesus, intitulado Um Homem Chamado Jesus, da editora Rocco, em que eu faço uma releitura dos 4 evangelhos à luz da teologia da libertação, contextualizando todo o processo, toda a vida de Jesus na cultura do seu tempo. Eu fui para a Palestina, eu fui para Israel, eu fui para cada um dos lugares pelos quais Jesus passou, e fiz uma exaustiva pesquisa a respeito da vida dele, das palavras, dos textos evangélicos, e resultou nesse livro que já está traduzido em vários idiomas, Um Homem Chamado Jesus, da editora Rocco. Agora, nesse contexto que estamos vivendo, eu quero também recomendar o livro do Fernando Moraes, A Biografia do Lula. É o primeiro tomo, mas é muito importante para nós entendermos o que significou o governo do PT e o que significa a figura dessa liderança política surpreendente pela origem que teve, que é o companheiro Lula. Então, é muito importante que as pessoas, diante de todas as acusações infundadas da Lava Jato, de tudo que ele sofreu, a ponto de ficar mais de 500 dias preso, da maior importância ler o livro do Fernando Moraes. E filme, eu recomendo sempre, prefiro recomendar os grandes diretores, né? Então, eu recomendo 2 brasileiros e 2 estrangeiros. Os brasileiros, eu recomendo toda a filmografia do Glauber Rocha e do Nelson Pereira dos Santos. E dos estrangeiros, toda a filmografia do Costa Gravas e do Oliver Stone. Frei Beto, e só para a gente já encerrar aqui, eu já queria agradecer muito a presença do senhor, foi maravilhoso tê-lo aqui conosco.
não quero ser clichê, mas acho que todo mundo aqui está esperando isso do senhor. A gente sabe que o Natal é uma época de renascimento, de confraternização, de esperanças. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal aqui para todo mundo que está nos assistindo, quando quer que seja que essa pessoa esteja nos assistindo. Bem, eu vou deixar uma mensagem, sim, mas contando uma história. Eu devia ter aí uns 5 para 6 anos e a minha mãe perguntou o que eu queria no Natal. E simplesmente eu pedi a ela, eu quero ver Deus. E ela não riu, ela não disse nada. E no dia 23, ela chamou a mim e a meu irmão mais velho, que tinha pouco mais de 1 ano e meio, tem, né? Está vivo mais do que eu, e disse: todos os brinquedos em bom estado que vocês também não têm usado. E enchemos um cesto. Na época não tinha muito saco plástico, né? Estou falando da minha infância, estou com 77 anos. Então, enchemos aquele cesto e fomos a um hospital pediátrico de crianças pobres. E lá entregamos como presente essas roupas e esses brinquedos. E, no fim, eu cobrei da minha mãe: você não disse que eu te pedi para ver Deus? E quando é que eu vou ver Deus? Ela falou: você acaba de ver. Aí eu entendi tudo. Ou seja, Deus só pode ser amado, servido no próximo. Não há outra maneira. Então, eu proponho a todos aqueles que nos acompanham, menos Papai Noel, que é altamente consumista, e mais Menino Jesus no coração. O que significa? Significa você, nesse Natal, em vez de dar presente, se fazer presente junto às pessoas que sofrem, junto às pessoas que padecem grandes problemas, junto, sobretudo, aos explorados e oprimidos. Ainda que você, deixe de fazer uma ceia na sua casa e transforme esse dinheiro em cestas básicas para pessoas que estão aí julgadas nas ruas por força dessa estrutura injusta. Ninguém escolhe nascer pobre e miserável. Todos os pobres e miseráveis são resultado de uma estrutura injusta. Eles foram involuntariamente levados a essa condição. Então, a minha proposta é isso. Você quer ter um Natal coerente com a fé cristã ou coerente com o sentimento humanitário, independentemente de você ter ou não fé, vá ao encontro do outro que precisa, que necessita. Não vamos, fazer festas, gastos, ceias nababescas, enquanto ao nosso lado milhões de pessoas, são 19 milhões de brasileiros em fome crônica e 119 milhões, mais da metade da população, em insegurança alimentar, ou seja, pessoas que não sabem se amanhã também vão poder comer. E, diante disso, o melhor Natal é esse. Vamos em direção ao próximo que necessita da nossa solidariedade. Muito obrigado novamente pela sua presença. Estamos encerrando aqui e nossa última conversa jacobina de 2021. Aguardamos vocês novamente em 2022 para mais conversas aqui conosco da Jacobin Brasil. Obrigada e boas festas, um bom fim de ano para todos e todas nos assistindo.